A crise no Hospital de Clínicas da UFO chegou ao pior momento. Hoje foi anunciada a redução quase total e por tempo indeterminado de entrada de novos pacientes. Isso depois que as cirurgias marcadas também foram suspensas. O Hospital de Clínicas é o maior do Triângulo Mineiro e referência para várias cidades da região. A pergunta que a gente faz é: e agora? Na farmácia do Hospital de Clínicas da UFO, as prateleiras estão praticamente vazias. Os poucos remédios não são suficientes para uma semana de atendimento. No corredor, o bebedor funciona, mas não há copos para beber água. Estes não são os únicos problemas. A crise, que começou há cerca de 5 anos, chegou ao limite. A partir de hoje, nenhum paciente será recebido pela maior unidade hospitalar pública do interior de Minas Gerais. O hospital hoje vive com desabastecimento de ponta a ponta, né? Considerando medicamentos e material de consumo diário, quase 400 itens estão faltando. Então, qual medida gerencial que eu poderia tomar com relação a isso? Nós estamos tomando agora, restringindo o recebimento de doentes no pronto-socorro, não é? Que vai ter algum impacto nesse custo aí, nas despesas. Atualmente, a situação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia é muito crítica. Neste momento, 40% dos leitos estão assim, vazios e não tem prazo para serem ocupados. Ao todo, dos cerca de 550 leitos, cerca de 200 já estão fechados. E, por enquanto, só não fecharam 57 leitos de UTI, que estão ocupados, mas a unidade não tem condições de receber mais nenhum paciente grave. A falta de dinheiro começou a afetar os atendimentos a partir de 2011 e piorou de dezembro para cá. A direção já tinha restringido os atendimentos no começo do mês. Foram afetadas cirurgias eletivas e de emergência de alta complexidade e que demandam grande uso de materiais como remédios antibióticos de alto custo. Na época, o diretor disse que o hospital fazia aproximadamente 1.400 cirurgias por mês, mas este número foi reduzido a cerca de 40%. Corte temporário de mais de 500 cirurgias mensais. Também falta material de trabalho para outros atendimentos. Tudo por falta dos repasses do governo federal na ordem de 16 milhões. Uma comissão da UFO se reuniu na semana passada com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e pediram liberação dos 16 milhões atrasados. O ministro prometeu uma resposta até na sexta-feira passada. Nesta manhã, a diretoria do hospital concedeu uma coletiva para informar a situação da unidade. Além da confirmação de que o pronto-socorro está fechado, a direção afirmou que, mesmo se o repasse de cerca de 16 milhões esperados pelos governos federal, estadual e pela prefeitura, ainda é preciso aguardar no mínimo 15 dias para os atendimentos serem regularizados. Quando o dinheiro entra em caixa, eu chamo os fornecedores, nós chamamos os fornecedores, alguns itens eu consigo que eles me forneçam em 24, 48 horas, mas alguns itens em 10, 15 dias, não é? Então, eu não consigo, se eu tivesse o volume de recursos suficiente, eu não conseguiria estar plenamente abastecido com menos de 2 semanas. Por isso, o pronto-socorro está assim, com cadeiras vazias. Quem busca atendimento aqui é recebido com as portas fechadas e é encaminhado para as UAIs de Uberlândia. Não há recurso para comprar material de trabalho dos médicos e nem para a manutenção de aparelhos importantes, como o de tomografia, que estragou nesta manhã. Sem ele, não há como atender pacientes com traumas, como as vítimas de acidentes. O conserto também está sem prazo. É arriscado trazer pacientes para o hospital sem a condição necessária para dar um mínimo de atendimento. Então, essas medidas visam garantir a segurança do paciente que pretende vir para o hospital de clínicas. A medida nada mais é garantir condições mínimas. Por exemplo, se alguém cair agora, não conseguimos fazer sequer uma tomografia. Outro problema apontado pela direção é o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que acaba de ser criado pelas prefeituras da região para atender e encaminhar os pacientes mais graves para o socorro imediato no Hospital de Clínicas. A grande preocupação nossa é que ele deve ser implantado ainda esse mês e a angústia nossa é que parece que ele está sendo desenhado para resolver os problemas de toda a rede, problemas que existem por falta de organização da rede.
Então, nós estamos na expectativa de que isso vai gerar uma sobrecarga muito grande para nós. Pacientes em estado de extrema gravidade serão avaliados individualmente para serem ou não atendidos. Para que não haja mais transtornos, os médicos fazem um apelo. A população também tem que estar consciente que tem muitas situações que podem ser resolvidas no ponto de atenção próximo da casa dela. E nós temos ainda uma cultura de urgência. E nem sempre os pacientes que vocês forem pesquisar lá dentro da UAI, aqui dentro do pronto-socorro, são pacientes que necessitam de atendimento de urgência. A direção do hospital informou ainda que os custos do hospital têm crescido ano a ano. Em 2011, o repasse para o hospital era de 155 milhões de reais. Hoje, 5 anos depois, os atendimentos aumentaram e os valores repassados caíram para 135 milhões, 20 milhões a menos. A Prefeitura de Uberlândia informou que está em dia com os pagamentos do contrato de gestão entre o município e o Hospital de Clínicas e, por isso, tomará as medidas judiciais cabíveis para que ele seja cumprido. Disse ainda que o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que começa a operar no final deste mês em Uberlândia e em 26 municípios, não mudará a rotina de atendimento do pronto-socorro da UFO, considerando o contrato vigente. A assessoria do deputado federal Delmo Leão informou que está aguardando até amanhã o levantamento que a equipe da UFO se comprometeu a fazer sobre as necessidades do hospital para encaminhar ao ministro da Saúde. O promotor Lúcio Flávio Faria, responsável pela Promotoria Estadual de Saúde, disse que não recebeu nenhum comunicado oficial da decisão da UFO e que soube pela imprensa. Disse ainda que pretende reunir o Ministério Público Federal para buscar alternativas para que o fechamento do pronto-socorro não se prolongue, já que o HC é referência no estado para diversos tratamentos. Bom, e essa situação também é tema da análise política do jornalista Rick Paranhos, já está aqui com a gente. Rick, foi preciso deixar o sistema entrar em colapso para os governantes tomarem providências? Boa noite. A situação piorou muito, né? Ao que parece, sim, e eu até arrisco a dizer, porque deixaram tudo para a última hora, mesmo que isso signifique a morte de dezenas de centenas de pessoas, Alexandre. Mas antes, boa noite para você e os amigos do Jornal Paranaíba. Há muito tempo o governo federal defende a volta da cobrança do imposto conhecido como CPMF sobre as movimentações bancárias para ajudar a custear a saúde brasileira. Ninguém falava claramente sobre isso, mas nos bastidores corriam rumores de que é preciso deixar a saúde sangrar para conseguir aproveitar e aprovar a volta da CPMF, que daria ao governo algo em torno de 32 bilhões de reais, cerca de 30% do que o Ministério da Saúde gasta hoje. Isso foi discutido no governo passado e está sendo discutido nesse interino. Essa é o que defende uma corrente. E tem outra corrente que fala que o governo gasta mal e que não se preocupa em melhorar essa gestão. Do jeito que vai, fica e pronto. Voltando a falar do Hospital de Clínicas, uma coisa é fato. O hospital precisa de dinheiro para voltar a funcionar e o governo precisa resolver o problema. Mas, além de tudo que foi dito na reportagem e que foi dito por você na nota-pé, o procurador da República de Uberlândia, Kleber Eustáquio Neves, diz que observa o fechamento do hospital para atender novos pacientes e que vai investigar as causas deste fechamento. Vai profundamente nessa investigação. E, se for o caso, o Ministério Público Federal vai propor uma solução. Os promotores Fernando Rodrigues Martins e Marco Aurélio Nogueira, que cuidam de fiscalizar as fundações, recomendaram hoje à tarde, nós recebemos o documento há pouco, ao reitor da UFO, que é o presidente da FAEPO, que é a fundação que administra o Hospital de Clínicas, que cortasse em 50% os gastos com os pagamentos de folha de funcionário e que o hospital utilize essa diferença para atender, fazer os procedimentos nos pacientes. E se a recomendação for desobedecida, os promotores vão pedir a extinção da FAEPO na Justiça. Aí o problema deve aumentar um pouco mais, mas a solução pode se aproximar. Henrique, a portaria do Ministério da Saúde liberando o recurso não foi publicada hoje. Já se pode falar em alguma data? Alexandre, isso é que é o mais difícil, né? Não se fala em uma nova data. Foi esperada para sexta-feira, não saiu. Passou a data para hoje, também não saiu. Eu sei que o deputado Odelmo está brigando lá em Brasília por essa questão, tem outros deputados também brigando por isso, tem a própria universidade, tem também o município, enfim. Mas a imprensa e a população também não vão deixar de cobrar, vão continuar essa cobrança, é preciso pressionar. E nesta hora, o governo municipal precisa entrar no jogo e fazer a diferença também nessa cobrança.
Eu disse que está cobrando, mas será que está cobrando do jeito correto, da forma correta? Afinal, a Secretaria de Saúde, aqui de Uberlândia, é a gestora plena do SUS. Isso significa que ela é responsável por fiscalizar tudo o que é feito pelos prestadores de serviço que ela contrata. O HC disse que não vai atender os casos encaminhados pelo SAMU porque ele não recebeu dinheiro para isso. E a situação que ele está hoje não permite que ele receba. E o município não fala nada sobre o tema, diz só que vai mandar. A política da boa vizinhança se faz quando dá. E quando não dá, é preciso dizer porque não dá. É preciso abrir a boca e corrigir o erro. E mais, em todas as entrevistas, a direção do hospital argumenta que a FAEPO, que tem hoje cerca de 1.400 funcionários contratados, com carteira assinada, e precisa trabalhar, e sem contar aqueles que são concursados e são pagos pelo MEC. Há informação de que a FAEP paga plantões de médicos que não necessitariam estar lá porque fariam casos somente de emergência, esses plantões. E casos como, por exemplo, de cirurgia plástica, não precisariam estar lá. E aí, como é que fica isso? Nós vamos aguardar para saber o desdobramento dessa novela, porque, pelo jeito, tem mais capítulos, Alexandre.